Amém. Você pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus nos ensina, e assim cremos, que a cruz de Cristo, ela é o aspecto central de onde emanam os princípios para a redenção da humanidade. Nós entendemos que a obra de Cristo na cruz, ela nos traz salvação. Você pode dizer amém? A obra de Cristo na cruz, ela é uma obra perfeita e completa. A palavra nos ensina que todo aquele que crê em Cristo e no seu sacrifício vicário, ele é salvo, amém? Amém? A obra de Cristo, ela dá início à vida abundante prometida pelo Senhor em nossas vidas. Agora, nós não podemos desconsiderar um aspecto da obra da cruz que é fundamental, que é necessário para que nós possamos experimentar, para que nós possamos viver tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz, que é a crucificação. Diga comigo, crucificação. Diga outra vez, crucificação. E é exatamente aqui que a maioria de nós erramos. Nós temos a tendência de desvalorizar aquilo que compete a nós, para que nós possamos ter uma vida abundante no Senhor. Sim, a obra de Cristo, ela é perfeita, a obra de Cristo, ela é completa, o sacrifício, ele foi aceito diante do Senhor. Isso significa dizer que por aquilo que ele fez, nós podemos sim ter acesso a essa vida plena e vida abundante em Deus. No entanto, nós não podemos desconsiderar aquilo que nós precisamos fazer para nos apropriarmos dessa vida em Deus que Cristo veio trazer para nós. Então, olha, a cruz de Cristo, ela é a resposta de Deus para uma humanidade caída no seu pecado. Diga amém. E a nossa crucificação, ela é a resposta humana que nós damos a Deus, validando tudo que Jesus fez por nós. Amém? É por isso que o Senhor disse na sua palavra que aquele que não tomar a sua cruz e segui-lo, não é digno dele. Então, a crucificação, ela nada mais é do que uma escolha intencional, é uma decisão que nós tomamos de nos sujeitarmos aos princípios propostos pelo Senhor na sua palavra, para que nós possamos viver uma vida abundante. Você diz amém? Novamente afirmamos, a obra da cruz, ela é perfeita e ela é completa. A obra da cruz, ela não é fragmentada. Na cruz, o Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, pagou diante de Deus todo o escrito de dívida que havia contra nós, amém? Ou seja, por aquilo que Ele fez por nós na cruz, de fato, toda a sentença maligna que estava sobre nós por consequência do pecado, ela foi aniquilada, aleluia. Então, isso fala de uma obra perfeita em todos os aspectos da nossa vida, amém? Isso alcança o nosso espírito, alcança a nossa alma e alcança também o nosso corpo. Então, a vida que o Senhor veio nos oferecer por meio do seu sacrifício na cruz, ela é extremamente gloriosa. Mas muitos de nós acabamos por não experimentar essa glória em algumas áreas da nossa vida. E por que é que isso acontece?
Porque nós não permitimos que determinadas áreas da nossa vida sejam tocadas pela obra da cruz. E quando isso acontece, nós não experimentamos o todo de Deus na nossa vida. Nós vamos entender isso aqui nessa noite, lendo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Abra sua Bíblia. Lucas 13, de 10 a 17. Lucas 13, 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga comigo, espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você pode dizer amém? Aleluia. Nós falamos acerca da obra perfeita, completa e gloriosa de Cristo na cruz, que nos faz viver a vida plena e abundante em Deus. E sim, é verdade que aqui, nesse texto em questão, a obra da cruz, ela ainda não havia sido consumada. A obra da cruz, ela ainda não havia sido completa. Mas a palavra nos ensina que essa mulher, ela era uma filha de Abraão, amém? Ou seja, essa mulher, ela era uma mulher de fé. Ela era alguém que, de fato, cria no Senhor. Mas perceba, a palavra diz que ela tinha sobre si um espírito de enfermidade. Diga comigo, espírito de enfermidade. Irmãos, pensa comigo, se a obra do Senhor ela é perfeita, gloriosa e alcança todos os aspectos do nosso ser, e nós estamos diante de uma mulher que era temente a Deus, que confiava no Senhor, que era da linhagem, de Abraão. Queridos, por qual razão uma mulher assim, ela tinha um espírito de enfermidade sobre a sua vida? E a palavra nos diz que há 18 anos ela sofria desse mal. A palavra diz que ela andava encurvada e de maneira nenhuma ela poderia endireitar-se. E é interessante observar que quem está narrando o episódio é um médico. Quem está narrando o episódio é alguém que tem conhecimento de causa. Certamente, se fosse eu ou você narrando um episódio como esse, ele não teria uma riqueza de detalhes como aquele que tem um conhecimento profundo. Então Lucas, o médico amado, é quem está narrando esse texto para nós. E como médico, como um homem da área científica, ele deixa claro
que o problema dessa mulher não era de natureza física, mas era de natureza espiritual. Perceba, a palavra diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Não era uma doença física, biológica, mas tratava-se de um espírito de enfermidade. Talvez, se a maioria de nós presenciasse aquela cena, diria que aquela mulher estava doente, sim ou não? Mas a palavra está dizendo para nós que aquela mulher estava enferma. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Porque aqui no texto, a enfermidade é aquilo que alcança a nossa alma, que alcança o nosso espírito. Sim, nós podemos até perceber os seus sintomas no corpo, mas a sua causa está na alma. E é exatamente isso que Lucas está nos fazendo entender. Ele afirma que o que aquela mulher tem é um espírito de enfermidade. Não é uma doença patológica, biológica, fisiológica do corpo, mas é uma doença da alma. Então, enfermidades, por sua vez, ainda que elas possam ser caracterizadas como doenças, mas eu quero que você entenda, tratam-se de doenças psicossomáticas, são doenças da alma, que são muitas vezes notadas no corpo, mas que se nós tratarmos simplesmente o corpo, nós nunca nos veremos livres de tais doenças, porque elas se agregam na alma. São doenças que são geradas na alma ou no espírito, e elas precisam ser tratadas na sua causa, na sua origem. Amém? O que isso significa ainda? É que ainda que a doença ela se manifeste no corpo, nós precisamos discernir todas as coisas. Nós precisamos de fato ver com os olhos do Senhor, e os olhos do Senhor, por meio da sua palavra, nos faz entender toda a verdade de Deus. Queridos, quando nós entendemos qual a causa que nos impede de viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, nós devemos levar isso até aos pés da cruz. Amém? Até os pés da cruz. O texto diz para nós que aquela mulher não somente tinha um espírito de enfermidade sobre si, mas ela também estava aprisionada por Satanás. Uma coisa decorrente da outra. Ela não somente estava enferma, mas ela estava aprisionada, ela estava encarcerada na sua alma. E essa é uma informação muito preciosa para nós. Feridas emocionais que não são devidamente tratadas, elas cedem legalidade para que Satanás possa nos prender nela. Para que nós possamos se encontrar cada vez mais aprisionados, encarcerados em prisões emocionais, em prisões espirituais. Observe ainda na vida dessa mulher que a sua prisão, ela era tão terrível que o seu corpo estava deformando. Irmãos, isso é algo muito sério. Muito sério. Olha, existem muitas pessoas que, por estarem feridos emocionalmente, na sua alma, e que, por consequência disso, se encontrarem num lugar de aprisionamento pelo diabo, eles estão tendo o seu corpo deformado. O seu corpo começa a somatizar as doenças da sua alma, as dores da sua alma. E nós vemos muitas vezes pessoas que começam a definhar. Pessoas que começam a, no seu corpo, se tornar perceptível a dor da sua alma. Muitas das osteoporoses e as primas delas, podemos dizer assim,
são decorrentes de amargura de alma, são decorrentes de falta de perdão, são decorrentes de aprisionamento do diabo, porque aquilo não foi devidamente tratado. Perceba que aquela mulher, ela andava encurvada por 18 anos. E a palavra diz, e ela não podia se endireitar. Uma pessoa que anda encurvada, ela anda sempre olhando para o chão. E deixa eu dizer para você, essa é uma característica de pessoas emocionalmente feridas. Elas estão sempre olhando para o chão. Elas não conseguem erguer a sua cabeça, elas não conseguem olhar para o alto, elas não conseguem olhar para o horizonte, elas não conseguem vislumbrar algo melhor, glorioso que possa estar por vir. Mas elas estão sempre olhando para o chão. Elas estão sempre olhando para os seus próprios pés, sempre olhando para as suas dores, sempre olhando para dentro de si. Aqui nós temos exatamente esse reflexo de uma pessoa enferma, sempre olhando para o chão da vida, sempre. E ela representa ainda a realidade de uma igreja dentro da igreja, que são aquelas que padecem espiritualmente. Queridos, deixa eu dizer algo para você. A vida em Cristo, ela é extremamente gloriosa. Amém? Extremamente gloriosa. A vida em Cristo, ela é triunfante. Você pode dizer amém? Você pode me ajudar? Você pode reagir aí, amém? A vida em Cristo, irmãos, ela é empolgante. Sabe, quando nós estamos desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós estamos sempre acordando com uma vontade extraordinária de viver. Ainda que a gente possa enfrentar muitas lutas, muitos dissabores, mas nós estamos sempre sendo, levados de fé em fé, de glória em glória, e isso vai mexendo conosco, isso vai nos impulsionando. Mas você já parou para notar que existem aquelas pessoas dentro da igreja que estão sempre padecendo? Elas estão sempre dependendo de outras. Não tem aqueles irmãos 6 horas, né? Conhece irmão 6 horas? 6 horas por mim. Porque ele nunca consegue orar, é sempre 6 horas por mim. Ou seja, ele não consegue ter uma vida em Deus, ele está sempre padecendo espiritualmente, ele está tão distante daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ele não consegue se firmar, ele não vence o pecado, ele está sempre oscilando, nunca consegue viver o melhor de Deus na sua vida. São pessoas que andam encurvadas, são pessoas que andam deformadas, olhando para os seus próprios pés, lambendo suas feridas. Basta o irmão passar e não dá a paz do Senhor, está com raiva de mim. Não me enxergou, vou sair da igreja. Eu às vezes fico pensando aqui, só um parênteses, né? Porque às vezes, cada assim, não falou comigo, não me tratou bem, vou sair da igreja. Vai sair da igreja. Aí o cara chega lá no trabalho, tem um patrão ruim, humilha, só falta pisar no pescoço, ele não sai do trabalho. Todo dia ele vai, muitas vezes contra a sua própria vontade, mas ele vai. Você percebe a incoerência? Então o que é que nós percebemos aqui? Que essas feridas emocionais, essas feridas na nossa alma, elas nos levam a estar sempre tendo pena de nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa para você, pessoas assim idolatram as suas necessidades. Irmãos, isso é muito profundo. Ou seja, elas dependem que as suas necessidades estejam à flor da pele para que as pessoas olhem sempre para elas. E a vida em Deus, irmãos, ela é tão gloriosa.
A vida em Deus ela é tão extraordinária. Mas por que isso acontece? Porque essas pessoas estão mergulhadas em eventos, em traumas passados da sua vida. E o Senhor Jesus nos faz entender que existem doenças que são do corpo, mas existem enfermidades que são da alma. Mas sabe qual é a boa notícia? Que o Senhor ele tem poder, Ele está empenhado em curar tanto uma quanto outra, amém? Ele é aquele que cura tanto a doença do corpo como a enfermidade da alma, irmão. Para Jesus não tem tempo ruim. Seja no sábado, no domingo, na segunda, na sinagoga, onde for. Alguns vão se levantar e vai dizer, olha, hoje não é dia. Mas todo dia é dia com Jesus, amém? Não tem tempo ruim para o Senhor. Ele está sempre curando, Ele está sempre libertando, Ele está sempre salvando, amém? Então, olha, em todo tempo Ele é Deus. Mas a questão é, do que é que você talvez padece? Doença ou enfermidade? O que é que muitas vezes toca a sua vida? É a doença ou é a enfermidade? E hoje eu quero falar especificamente sobre a questão da enfermidade. E para que você possa ser livre dela definitivamente na sua vida, você precisa aprender a lidar com a memória ferida. Diga amém. Queridos, olha, apesar da enfermidade daquela mulher, ela ser sustentada por um demônio, por um agente demoníaco, o texto diz para nós que ela estava presa pelo diabo há 18 anos. A palavra nos permite entender que há 18 anos houve um evento na vida daquela mulher, que a Bíblia não diz o que abriu a porta, um trauma, para que de fato ela se encontrasse da maneira que ela se encontrava. Quando Jesus diz que há 18 anos ela sofria daquele mal, Jesus estava revelando para ela o trauma. Jesus estava mostrando para ela, olha, há 18 anos. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, traz a tua memória. Porque às vezes nós nos esquecemos. Mas o Senhor estava dizendo, traz a tua memória o que foi que te feriu. Querido, Jesus está tocando aquela mulher cirurgicamente na sua alma. Nós temos uma tendência de fugir dos nossos traumas. Não é assim que nós lidamos? Como nós passamos por uma situação que nos fez mal, que nos machucou, nós não queremos passar por uma situação semelhante. Então, todas as vezes que alguém vai nos colocar diante daquela situação, nós fugimos, desconversamos, vamos por outro caminho, não tocamos no assunto, porque nós preferimos fugir, quando nós deveríamos enfrentar. Somente enfrentando é que nós vencemos. Tudo que nós conseguimos com isso, toda fuga, ela vai te levar a um lugar de doenças. Diga misericórdia. Então Jesus está colocando aquela mulher face a face com o seu trauma, irmão. Face a face com o evento que tocou a sua alma e que por consequência disso tocou também o seu corpo. E o que eu quero perguntar para você nessa noite é, do que é que você tem fugido e que tem impedido você de viver o melhor de Deus para a sua vida? O Senhor está dizendo hoje para você, é tempo de enfrentar, diga amém. Irmãos, toda fuga traz consequência. Toda fuga traz consequências. E uma das principais das fontes de realimentação da alma é a memória ferida. Ou seja, quando você não enfrenta, quando você foge, né? Porque quando você lembra, você quer fugir, você não quer resolver, então isso vai sendo realimentado. Isso vai sendo realimentado. É interessante porque quando você diz assim, olha, para alguém que lhe fez mal, você precisa perdoar. Eu ainda não estou pronto. Você está fugindo.
E o teu estado amanhã será pior do que o que é hoje. Tem um ditado lá fora que diz assim: o tempo cura. O tempo não cura nada, quem cura é Jesus. E você enfrentar os seus medos. Você tem que ir para cima. Você tem que lidar com a memória ferida, porque olha, memória ferida é corpo doente. Diga isso para o irmão que está ao seu lado, diga assim: memória ferida, corpo doente. Então vamos aprender aqui com essa mulher, com Jesus, em como a gente ser livre, ser leve, enquanto a gente desfrutar, sabe, do todo de Deus para a nossa vida, irmãos. Amém? Então, vejamos aqui alguns aspectos. Primeiro, diga comigo: revelação, confrontação. Olha, pessoas enfermas na alma precisam ser confrontadas na sua memória e a sua história. É necessário. Chega de fugir. É preciso enfrentar. O confronto nos traz cura, amém? Não é afronta, é confronto. Então, olha, é preciso colocar um ponto final na estrada da fuga e enfrentar os seus traumas para você poder vencê-lo. Enquanto isso não acontecer, não haverá vida abundante. Então é tempo de você se deparar e não fugir mais com aquilo que te causa medo, com aquilo que te machuca, e você vencer isso definitivamente na sua vida, porque senão você vai ficar sempre fugindo. E não é isso que o Senhor tem para você. Não é esse tipo de vida que o Senhor tem para você. Você pode dizer amém? Então é tempo, diante daquilo que o Senhor traz agora à sua mente, ao seu coração, de você enfrentar isso. É tempo não mais de fugir, amém? Segunda coisa, diga comigo: confissão da culpa e vergonha. Interessante porque, olha, por incrível que pareça, o caminho da cura não é se proteger, é se expor. Nós entendemos tudo errado. Por quê? Porque nós estamos pensando com uma mente enferma e não com uma mente sã e curada, revelada pela palavra de Deus. Então, imagina, por exemplo, alguém que foi tocado de forma indevida, alguém que foi abusado, alguém que foi abusado. A pessoa se sente culpada, ela se sente envergonhada e, para se proteger, ela se cala, ela se fecha, ela não se expõe, quando na verdade a palavra de Deus vai nos ensinar que é preciso se expor, é preciso tirar essas mordaças, é preciso trazer a luz. Então, olha, a grande pedra no caminho da cura das memórias é a reputação. Porque a gente fica pensando: o que é que vão pensar de mim? O que é que vão falar de mim? E nós nos preocupamos mais com aquilo que pensam a nosso respeito do que do nosso estado propriamente dito. Então você precisa confessar. Confessar é expor. Quando nós declaramos isso, irmão, não estou dizendo que você tem que pegar o seu microfone, tem que vir aqui pegar o microfone e agora começar a confessar as suas dores, as suas vergonhas. Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa enfrentar e você precisa trazer isso à luz. Você precisa expor isso para que haja cura. Você não pode mais ficar amordaçado, enjaulado, preso, encarcerado, definhando. Aquela mulher estava morrendo. Aquela mulher já não tinha mais vida. Há 18 anos, numa condição terrível.
E o Senhor estava dizendo assim: você não precisa viver dessa maneira. Irmãos, nós temos que colocar para fora. Nós não podemos, não devemos ter medo de expor os nossos sentimentos. Você já parou para notar que às vezes a gente tem até receio, medo, não sei exatamente qual a palavra, de falar com o próprio Deus, que é o nosso Pai? Mas se eu falar dessa forma, o que é que Ele vai pensar de mim? Já pensou, você está querendo rebaixar Deus a você? A palavra diz: antes mesmo que você fale, Ele já conhece todas as coisas, irmãos. Aí às vezes você está com raiva de Deus. Alguém aqui já teve raiva de Deus? Não precisa ser acusado. Mas você diz assim: eu não posso sentir isso, sentindo. Eu não posso pensar isso, pensando. Por quê? Porque o que é que Deus vai pensar de mim? Isso é loucura. Não seria mais fácil você dizer: Senhor, está tudo errado comigo, eu estou com raiva do Senhor, eu sei que eu não deveria estar sentindo, mas é o que eu estou sentindo, eu estou decepcionado com o Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar fugindo disso, mas eu quero colocar as coisas no devido lugar, no meu coração. Então nós precisamos, irmãos, confessar a nossa culpa, confessar a nossa vergonha. Você precisa expor aquilo que te machuca. Você precisa colocar para fora, você precisa trazer à luz. Você não pode deixar que o diabo tenha uma legalidade de te levar, inclusive, a enfermidades, ou melhor, a doenças no corpo. Então, você precisa confessar a culpa e a vergonha. Diga amém. Terceiro aspecto, diga: perdoar incondicionalmente. É aqui que o diabo consegue derrubar a maioria de nós. Toda injustiça e rejeição sofrida precisa ser perdoada, irmão. Toda ela, sem exceção. Sem exceção. E isso não tem a ver com o ofensor, mas tem a ver com o ofendido. Às vezes nós pensamos assim: como perdoar tamanha maldade que ele fez, que ela fez comigo? Ele não merece isso, ela não merece isso. Mas o fato não é ele, é você precisa. Você consegue me entender? Você precisa perdoar. Pastor, por que eu preciso perdoar? Quantos crentes nós temos aqui? Levanta a mão aí. Quantos creem em Jesus aí? Amém? Perdão é mandamento bíblico, irmão. E aí eu posso dizer para você: olha, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E quando você obedece, ainda tem bônus para você. Você é sarado. Você é liberto. O bálsamo do Senhor vem sobre a sua vida. Quando você perdoa, além de tirar o chão dos demônios, você é altamente restaurado. Quer deixar o diabo endemoniado? Perdoe aquele que te ofendeu. Porque olha, enquanto você não perdoa, você está cedendo lugar para que ele opere na sua vida. Agora, quando você perdoa, o que é que acontece? Ele tem que vazar. Você está tirando o chão dos pés dele, ele não pode permanecer. Amados irmãos, isso é extraordinário. A pergunta é: quem você precisa perdoar incondicionalmente? Eu não estou dizendo para você que é simples, eu não estou dizendo para você que é fácil, mas eu estou dizendo que é necessário. Porque muitas vezes nós queremos pensar com o coração,
Mas nós devemos pensar a partir de um espírito restaurado, amém? A partir de uma mente vivificada pela palavra de Deus. Se não fosse assim, irmãos, não haveria perdão para nenhum de nós. Mas Ele nos perdoou. E agora Ele está dizendo para nós que nós devemos fazer a mesma coisa, para que nós possamos ser perdoados. Quando você perdoa alguém, isso é libertador. Quando você libera aquela pessoa que te ofendeu, vá na paz de Jesus, isso é extraordinário. O que é que acontece? Você começa a se endireitar. Sabe aquela maneira encurvada que você anda, aquele peso que você traz? Irmão, nós precisamos acordar e perceber aquilo que está acontecendo hoje. Irmãos, a maioria dessas enfermidades que nós vemos acontecer, ansiedade, as pessoas querendo se matar, e todas as enfermidades semelhantes a essa, é falta de perdão. Porque o perdão liberta. Talvez você precise perdoar você mesmo. Talvez você precise liberar você mesmo. Então você precisa perdoar incondicionalmente. Então olha, você sofreu injustiça, você sofreu rejeição, seja lá o que for, a palavra de Deus te ensina, perdoe. Amém? Perdoe. Quem você precisa perdoar hoje? Isso é tão extraordinário. Isso traz, ou melhor, isso abre os céus sobre a sua vida. Isso abre os seus olhos para você ver com os olhos do Senhor. Então perdoe. Perdoe e seja livre. Quarto aspecto. Diga assim, assumir responsabilidades. Muitas vezes, os traumas são consequências das nossas escolhas erradas. Nós erramos. E todo erro vai trazer consequência. Então, assuma a sua responsabilidade. Adão, ele nos colocou num caminho que a gente está trilhando nele até hoje. Foi a mulher que tu me desse. Foi a escolha de Adão. São as nossas escolhas. Muitas vezes são as nossas escolhas. Então, se for esse seu caso, assuma a sua responsabilidade, ou seja, não culpe outros. Não coloque a culpa sobre outros. Agora entenda, assumir a responsabilidade não é se sentir culpado. Porque eu assumi, então a culpa é minha e eu vou morrer na minha culpa. Não. Entenda, reconheça, mas leve todo o sentimento de culpa aos pés da cruz. Você pode dizer amém? Nós precisamos entender, irmão. Você lembra daquela história de Davi? Quando Natan veio e disse assim, Davi, eu preciso contar uma história para você. Tem um cara perverso, mau. E aí quando ele começa a falar, olha, esse cara, o que é que você acha que esse cara deveria acontecer com esse cara? Davi disse, esse cara deveria morrer. Aí Natan disse, esse cara é você. E ele disse, Senhor, eu assumo a minha culpa. Me perdoa. Nós precisamos assumir as nossas culpas, as nossas responsabilidades. E entender aquilo que é nosso. Quinta coisa, diga comigo, confissão intercessória. O que é que isso significa? Confesse os pecados e injustiças que provocaram o teu trauma. Você precisa levar isso aos pés do Senhor. A sua luta não é contra a carne, não é contra sangue. O combate é o combate da fé. Nós precisamos entrar nesse lugar no Senhor, irmãos, e confessar. Confessar aquilo que nós carregamos conosco. Sabe, olha, não perdoar é pecado. Confesse isso para o Senhor. Senhor, eu não estou perdoando e eu quero confessar isso, eu quero me ver livre disso. Então você precisa confessar intercessoriamente.
até os pecados e injustiça que fizeram com você. Mas você precisa colocar tudo isso diante de Deus, amém? E a última coisa, haja com compaixão e misericórdia para com os outros e você mesmo. Seja mais leve, irmão, para com os outros e com você mesmo. Então a palavra diz para nós que Jesus se depara com aquela mulher, e aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. E Jesus viu o espírito de enfermidade na vida daquela mulher e ela não podia se endireitar. E Jesus disse assim: olha, mulher, você está livre da sua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou. Ou seja, o espírito imundo foi embora e ela ficou completamente sã no seu corpo. Você pode dizer amém? Mas olha que interessante, o príncipe da sinagoga ficou indignado porque Jesus estava curando num sábado. Amados irmãos, há muita gente que talvez até pela sua própria enfermidade fica indignado quando vê a obra de Deus na sua vida. Não consegue tolerar a ação gloriosa do Senhor na sua vida. E deixa eu dizer para você, muitas vezes nós somos essa pessoa. Não precisa se acusar, deixa que eu me acuse sozinho. Você já viu alguma vez alguma obra onde você vê alguém sendo curado e aí você diz assim: será que é? O que é isso senão uma alma ferida? Porque, irmãos, olha, Ele é Deus e Ele não mudou. Ele continua fazendo, amém? Ele fez na vida dessa mulher. E Ele continua fazendo na vida de todos aqueles que se aproximam dEle e que se submetem àquilo, à maneira como Ele está operando, amém? E aí Jesus disse assim: será que não convinha soltar da prisão nesse dia de sábado essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É tempo de liberdade, é tempo de vida. Amém? O Senhor está dizendo isso para você hoje. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está sentindo, mas eu sei, o Senhor está me falando aqui pela sua palavra, que Ele quer tocar a sua alma hoje, deixar você levinho, levinho, amém? É tempo de você se endireitar. Não deixa mais a culpa, o medo, o trauma, seja lá o que for. O príncipe da sinagoga se levantar e querer apontar o dedo para você, Jesus é mais na sua vida, amém? Irmãos, quando a gente se encontra com Jesus, tudo muda. A nossa vida muda, os nossos sentimentos mudam, os nossos olhos mudam, tudo muda na nossa vida. E foi o que aconteceu com aquela mulher. E a obra de Jesus acabou envergonhando a todos aqueles que eram contrários a ela. A obra das trevas foi envergonhada pela ação de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você, é isso que o Senhor quer fazer hoje na sua vida. Através da obra do Senhor na sua vida, o Senhor quer envergonhar a obra das trevas na sua vida, amém? O Senhor quer fazer você leve nessa noite, em nome de Jesus. Pode vir para cá, vamos adorar.